Muito bem, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês esse vídeo aqui. Este vídeo aqui é a Tríplice Fronteira. Olha lá, aqui Aldeia da Serra Barueri. Para lá, estamos aqui bem na divisa com Itapevi e Jandira. Então tem trechos aqui que as empresas são de Jandira, tem trechos que as empresas são de Itapevi. E quem pensa que Tríplice Fronteira é apenas lá em Foz do Iguaçu, tá aí a Tríplice Fronteira. E vamos colocar isso aqui lá no YouTube. Tríplice Fronteira Barueri, Itapevi e Jandira. Maravilha. O vídeo vai pro YouTube. YouTube. O YouTube.